Boa tarde a todos, bem-vindos. O meu nome é Sérgio e desde já quero agradecer a vossa participação neste que é o primeiro de um conjunto de webinars que vamos realizar, que vamos levar até vocês aqui no HMC Sports. No decorrer das próximas semanas continuaremos a apresentar temas de diferentes áreas, que visam sobretudo a partilha de conselhos para aprender a lidar com os desafios que esta pandemia nos colocou a diversos níveis. Assim, quero convidar-vos a assistir a este webinar até ao seu final, porque o seu tema é extremamente importante. Como manter a nossa saúde física e mental nestes tempos de exceção, nestes tempos de confinamento. Muito bem. Após a intervenção do nosso convidado, nós vamos dar lugar à possibilidade de colocarem as vossas questões e tentaremos responder a todas. O nosso convidado é licenciado em Psicologia, é pós-graduado em Desordens do Humor e Ansiedade, foi o primeiro mestre de Psicologia do Desporto, em Portugal, é doutorado na mesma área. Para além disso, tem acompanhado diferentes equipas de natação do Sporting Clube de Braga, de futebol, o Futebol Clube Penafiel, e para além disso, atualmente acompanha diversos atletas olímpicos nas diferentes modalidades. É ainda o psicólogo das seleções nacionais de futsal, quer masculina, quer feminina, tendo sagrado campeão europeu há 2 anos, em 2018, de futsal. Muito boa tarde, Dr. Jorge Silvério. Boa tarde. Seja muito bem-vindo e quero desde já agradecer-lhe o ter aceito o nosso convite e é uma honra poder recebê-lo aqui no HMC Sport, ainda que seja online nestas novas modalidades. Muito bem, eu só vou aqui pedir, eu vou desativar o vídeo de todos os participantes, principalmente por causa das conexões e não corrermos o risco da transmissão interromper. Muito bem, Dr. Jorge. Tem a palavra. Muito bem-vindo. Mais uma vez, boa tarde a todos. É um prazer estar com todos. Espero que estejam todos bem e depois desta nossa conversa fiquem ainda melhor em termos de saúde, sobretudo mental, embora a física também seja importante, como vamos ver. Agradecer, obviamente, este convite do HMC Sport. É um prazer estar com todos vós. Claro que numa modalidade diferente, estamos todos um bocadinho a adaptar-nos a estas novas modalidades. Ainda bem que as novas tecnologias existem, têm-nos dado um jeito fantástico, pelo menos a mim, na minha atividade profissional, têm sido excelentes. Eu já estava habituado, tinha já alguns atletas com quem trabalhava que passavam grande parte do tempo que estavam no estrangeiro ou que viviam mesmo no estrangeiro, e inclusive atletas que são mesmo estrangeiros e que estão no estrangeiro, digamos assim, estas novas tecnologias já eram excelentes e, portanto, se nós as soubermos usar bem, também iremos falar sobre isso, elas podem dar-nos um contributo extremamente importante para ultrapassarmos estes desafios provocados por esta conjuntura que estamos todos a atravessar. Como o Sérgio disse, a ideia desta apresentação é eu falar-vos um bocadinho de alguns tópicos e depois colocarem as vossas questões. Embora, se quiserem também ir colocando questões, o Sérgio vai fazendo o favor de ir moderando e quando achar que deve intervir com alguma questão que seja mais específica do assunto que estamos a falar, esteja perfeitamente à vontade. Uma das primeiras coisas que eu gostava de vos dizer era que partilhar um bocadinho a situação que nós estamos a viver, ou seja, estamos claramente numa época de grandes incertezas, não é? Incertezas em relação a muita coisa. Desde logo, uma incerteza em relação àquilo que é a nossa sobrevivência, obviamente, não é? A nossa própria sobrevivência, a nossa saúde está em causa, está a ser ameaçada e, portanto, essa é desde logo uma das incertezas que nós temos, não é? E,
obviamente para os atletas, embora não pertençam a um grupo de risco e tenham um conjunto, eu diria, de fatores protetores que já vamos abordar a seguir, mas também para eles não deixa de ser de haver esta incerteza. Aliás, ainda há bem pouco tempo, no início da madrugada, uma das atletas que eu acompanho me telefonou precisamente com esta dúvida e com este medo, não é? Que estava a ter alguns sintomas parecidos com os sintomas da Covid-19 e, portanto, quis partilhar esse receio e procurar, digamos assim, algum conforto e alguma ajuda junto de mim. Portanto, não são só as pessoas do grupo de risco, digamos assim, que podem passar ou viver esta incerteza. Depois há outra incerteza que tem a ver com o fim do confinamento, não é? Aparentemente, este fim já está mais próximo, digamos assim, cada vez se fala mais nisso, não é? Cada vez vão sendo dados mais sinais de que isto vai acontecer, mas já estamos, eu pelo menos já estou há mês e meio, desde o dia 13 de março, em confinamento e, portanto, é óbvio que isto começa a saturar, digamos assim, e, portanto, embora subsista esta incerteza, provavelmente ela tem vindo a ser diminuída com os bons resultados que temos conseguido e, portanto, esta será uma incerteza que à partida desaparecerá, esperemos nós, a breve prazo. Depois, para quem é atleta, obviamente, o regresso das provas, seja ao nível nacional, seja ao nível internacional. Um dos grandes problemas foi a questão dos Jogos Olímpicos, não é? Para quem já se tinha qualificado, para quem ainda estava na luta para se qualificar, os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos, e à medida que foram sendo definidas as datas, a incerteza diminui, e portanto, diminuindo a incerteza, diminui a ansiedade. E portanto, quanto mais rapidamente, enfim, dentro do possível, houver datas para o regresso das várias modalidades e para o regresso daquilo que é a nossa vida normal, e eu ponho aqui este normal um pouco entre aspas, já vamos ver porquê, mas quanto mais definido estiver o futuro, menos incertezas e, portanto, menos ansiedade. E depois também na vida pessoal, na nossa vida pessoal, na vida pessoal dos atletas, há um conjunto de incertezas em relação à vida académica, em relação aos projetos futuros, enfim, há aqui de facto um enorme conjunto de incertezas. E claramente, sempre que temos incertezas, temos ansiedade. Portanto, é perfeitamente habitual, é perfeitamente normal nesta conjuntura que estamos a viver, haver sintomas de ansiedade. Quais são aqui as vantagens dos atletas? Por um lado, um fator que eu tenho vindo a estudar, com particular acuidade, que eu acho que é extremamente importante, que os atletas têm, porque já viveram, já passaram muitas situações de desafio e dificuldade, portanto já tiveram que ser tenazes para ultrapassar essas dificuldades, e esta situação da pandemia é mais um desafio que eles têm que atravessar, mas podem generalizar aquilo que aconteceu na sua vida desportiva, a tenacidade que utilizaram, a tenacidade que foi aprendida, podem generalizar para esta situação que estamos agora a viver, e isso é claramente uma vantagem. Outra vantagem é a questão do exercício físico. O exercício físico é extremamente importante, e daqui a bocadinho já vamos ver as principais vantagens, digamos assim, de fazer exercício físico, mas aí os atletas também têm claramente uma vantagem, porque são à partida, mesmo não havendo competições a curto, médio prazo, no horizonte, terão que fazer exercício e, portanto, isso é mais uma vantagem que têm. A questão da alimentação cuidada, esse cuidado e esse hábito que os atletas já têm em relação à alimentação, nesta fase também é extremamente importante. Não é? É mais fácil, estamos muito tempo em casa, a comida está mais próxima, digamos assim, portanto temos que ter algum cuidado com aquilo que vamos comendo, estamos a ser mais sedentários, portanto tudo isso faz com que tenhamos que redobrar os cuidados com a alimentação, e os atletas fazendo já, ou tendo já esses cuidados, têm aqui também uma vantagem. E depois a questão dos valores. Andamos muito, ainda por cima hoje é um dia importante, não é? 25 de Abril, 43 anos, andamos todos aqui um pouco a falar dos valores da nossa sociedade, que se perderam os valores, como é que se vão recuperar, e temos um meio extremamente fácil, um meio fantástico de promoção dos valores que é o desporto, e que nos esquecemos muitas vezes, porque os desportistas, sejam de modalidades coletivas, sejam de modalidades individuais, sejam mais novos, sejam mais velhos, vão aprendendo todos os valores que a nossa sociedade também precisa, não é? E que agora estão a ser postos, ou a ser chamados à atenção, não é? Sobrepor os valores coletivos aos individuais, é isso que todos nós estamos a fazer ao respeitar este confinamento, não é? Porque obviamente eu gostaria de estar, sobretudo naqueles dias fantásticos, não é? De dar um passeio à beira-mar, não é? Mas não faço isso,
para ter cuidado, não tanto com a minha saúde, que felizmente não pertence a nenhum grupo de risco, mas sobretudo para não pôr os outros em risco. Não é? Portanto, o que é que eu estou a fazer? Estou a sobrepor os valores coletivos aos valores individuais, que é o que fazem muitas vezes os atletas. Não é? O espírito de sacrifício, entre ajuda, a solidariedade, cada vez temos sentido mais isso, com variadíssimas iniciativas de ajuda entre vizinhos, ajuda entre comunidades, que são extremamente importantes e que os atletas estão habituados. Portanto, é mais fácil generalizarem também esta situação que estamos a viver. Portanto, há aqui, de facto, um conjunto de atividades ou de vantagens que os atletas têm. Eu tenho aqui só dois slides em relação àquilo que são as reações habituais, que é para as pessoas não pensarem, pá, será que eu estou a ficar com algum problema? Será que sou o único a sentir isto? Não, é perfeitamente normal sentirmos ansiedade e medo relativamente à nossa saúde e à saúde daquelas pessoas que nos são mais próximas, não é? E tentarmos ir vendo e ir monitorizando a nós próprios, para irmos acompanhando e vemos como é que estão os sintomas e se estamos a ter algum dos sintomas da Covid-19. A incerteza que já falámos, não é? Sobre como é que vai ser o futuro, sobre qual é o tempo que vamos ter que permanecer em isolamento, não é? E agora já se começa a falar da questão da segunda vaga, será que depois em outubro ou antes disso vamos ter todos que ficar outra vez confinados? Portanto, todos estes sintomas são perfeitamente normais face à situação que estamos a desenvolver. Não é? A questão da solidão, acabamos por estar mais sozinhos, não é? Temos menos contacto social, seja porque estamos a trabalhar em casa e, portanto, não estamos ao vivo, digamos assim, com os nossos colegas de trabalho, seja porque não vamos ao café e não estamos com o grupo de amigos, não vamos a um restaurante, não vamos ao cinema, enfim, há aqui um conjunto de facto de atividades que não fazemos, que nos provocam esta solidão. Também é normal, nesta altura, estarmos frustrados e estarmos aborrecidos, não é? Porque de alguma forma estamos a ser impedidos de realizar muitas das rotinas e das atividades que realizaríamos habitualmente, não é? E outra reação que também é normal é estarmos zangados. Porque estamos em isolamento, porque pensamos quando vamos à rua se estamos expostos ao vírus, porque há pessoas que ainda não têm os comportamentos que deveriam ter, ainda são negligentes, não é? Portanto, todas estas reações são reações perfeitamente normais em função da conjuntura que estamos a atravessar. E eu, curiosamente, enfim, vamos acompanhando a situação, não é? E estes dados são de 13 de abril, de uma sondagem da Marktest, mas são os dados mais recentes que eu encontrei. Como é que está o estado de espírito dos portugueses? E, de facto, vai um bocadinho de encontro a estas reações que eu estava a dizer que são normais desta situação, não é? Desde logo, preocupação, muita gente preocupada, ansiedade, saturação. Isto é, 13 de abril, nós hoje estamos a 25 de abril, já passaram mais 12 dias, provavelmente estes dados da saturação, à medida que isto vai passando, se calhar agora já estariam mais aumentados, não é? A questão da insegurança, o cansaço, que provavelmente também nesta altura já estará maior do que aquela percentagem que aparece ali, o stress, a instabilidade, a depressão, e depois coisas mais positivas, não é? Claro que aqui, dada a situação, eu diria que estas situações mais negativas, ou estes sentimentos mais negativos, acabam por ser predominantes, não é? Apesar de tudo, ainda temos ali quase 1 em cada 5 com confiança, a calma também muito perto, mas depois a boa disposição e a descontração já com valores muito reduzidos, não é? Pronto, isto para termos uma ideia, de facto, como é que estamos enquanto povo, qual é o nosso estado de espírito neste momento em relação à pandemia. Que sintomas é que eu acho que é importante estarmos atentos e que nos podem dar aqui algum sinal e nos podem até levar a procurar ajuda, nomeadamente alguma ajuda em termos psicológicos. Alterações de humor súbito e sem razão aparente. Pode ser um sinal indicativo que estamos com alguma dificuldade em lidar com estes sintomas. Perturbações no sono ou no apetite. Não conseguimos termos uma insónia inicial, ou acordarmos depois à meia da noite, ou depois acordarmos muito cedo. O nosso apetite está perturbado em relação àquilo que é o habitual e haver um receio exagerado, digamos assim, em relação a esta situação de pandemia. Estes são sintomas que a mim me parecem bastante fáceis de serem verificadas e que podem ser indicadores de mais alguma coisa. É evidente que não é por um dia dormir mal que vou começar a pensar que estou a ter algum problema de caráter mais mental ou mais psicológico, não é? Mas se isto for continuado e repetido, convém estar atento. O que é que nós devemos fazer? Quais são as armas, digamos assim, que temos ao nosso alcance para lidar da melhor forma possível com esta situação? A questão do exercício físico, falámos há bocado que era um fator protetor para os atletas, mas também é um fator protetor para toda a gente. Portanto, a primeira coisa, e é uma coisa muito fácil, hoje em dia é muito fácil
Nós conseguimos fazer exercício físico em casa porque temos uma série de ferramentas que foram disponibilizadas, não é? E o HMC também tem, Exatamente, sim. Tem tido esse cuidado, não é, de disponibilizar estas ferramentas para as pessoas. Isto não só porque o exercício físico, obviamente, sobre o ponto de vista físico, é extremamente importante. Estamos mais sedentários, andamos menos, se calhar temos menos cuidados com a alimentação, portanto é extremamente importante em termos de forma física, mas também é extremamente importante em termos de forma psicológica. O exercício ajuda-nos a diminuir a depressão, ajuda-nos a diminuir alguns sintomas mais ansiosos que possam surgir, na resposta ao stress, aumenta a nossa autoestima e a nossa autoconfiança e ajuda-nos a regular o humor. Não é? Portanto, são tudo, eu diria, efeitos secundários, digamos assim, do ponto de vista psicológico do exercício, mas que são extremamente importantes, ainda mais nesta conjuntura que estamos a viver. Portanto, este é o primeiro conselho, digamos assim, que me parece extremamente importante. Tentar manter o mais possível rotinas diárias e envolver os membros da família que estão confinados na mesma habitação. E quando eu falo em rotinas, não quer dizer que a gente faça exatamente todos os dias a mesma coisa, não é? Porque senão podemos entrar aqui numa monotonia que pode ser prejudicial, não é? Mas é ter um conjunto de rotinas de coisas que nós sabemos que vamos fazer. A alimentação, os horários de sono, o exercício físico e depois as pessoas que estudam os horários da escola, as pessoas que trabalham os horários de trabalho e as outras tentarem preencher estes horários com um conjunto de atividades, daqui a bocado também vamos falar de alguns exemplos de atividades que podem ir fazendo, que ajudem a ter, digamos assim, toda esta rotina diária a funcionar. Não é? Manter o contacto social, e aqui lá está, este é outro dos grandes benefícios das novas tecnologias, não é? Seja por telefone, seja por videochamada, seja por WhatsApp, seja, enfim, agora temos aí um conjunto enorme de aplicações que vamos usando e que são extremamente importantes na nossa vida e que nos ajudam a manter esse contacto social. Não devemos manter uma distância social, como eu já ouvi, acho que a expressão não está a ser bem utilizada, devemos manter um distanciamento físico, isso sim, mas uma proximidade social. Não é? Acho que esta é uma altura em que precisamos muito desta proximidade social, sobretudo das pessoas que nos são mais próximas. Não é? Manter o treino mental, este é mais para os atletas que nos estejam a ouvir, manter o treino físico, mas também manter o treino mental. Os atletas com quem eu trabalho têm um conjunto de tarefas, digamos assim, que têm que fazer em termos de treino mental e esta é uma boa altura também para o realizarem. E aqui neste contexto acho que há uma estratégia que é extremamente importante, não só para os atletas, para todos nós, que é a questão da formulação de objetivos. Não é? Quais são os nossos objetivos de vida? Eu acho que normalmente, já costumo dizer isto, a formação de objetivos é a estratégia motivacional mais poderosa que nós temos. Seja na nossa vida desportiva, seja na nossa vida não desportiva. E nesta altura ainda mais sentido faz. Claro que se calhar não temos as competições já na próxima semana, não temos os jogos ao fim de semana, portanto não temos os objetivos de curto, médio prazo, mas temos objetivos de longo prazo. Ainda ontem estava a falar com uma atleta e estava-lhe a dizer, ok, não sabemos quando é que as competições vão voltar. Provavelmente não faltará também muito para sabermos isso. Mas sabemos que elas vão voltar. Não sabemos exatamente quando, mas sabemos que elas vão voltar. E, portanto, quanto melhor preparados estivermos, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista mental, quando elas voltarem, mais rapidamente conseguiremos voltar à forma habitual e enfrentar os desafios que essas competições possam trazer. Mais dois conselhos que me parecem importantes. Definir 1 ou 2 períodos para ir acompanhando as notícias por dia. Excelente. Se tiverem mais curiosos, 2, para irem sabendo um bocadinho o que é que se vai passando no mundo. Mas há também que preservar e que nos defendermos da enxurrada, digamos assim, de notícias. Não é? Porque vamos às redes sociais, ligamos a televisão, ligamos ao rádio, vamos ao telemóvel e somos constantemente bombardeados com notícias sobre a pandemia. Não é? O resto desapareceu completamente do mapa. E, portanto, convém, para preservarmos também a nossa saúde mental, definirmos 1 ou 2 períodos e recorrer a fontes que sejam credíveis. Não é? Porque anda aí muita informação errada em relação a muita coisa e, portanto, temos que ter muito cuidado com aquilo. Exato. E também com o que comentamos, não é? Para dar um exemplo, eu no outro dia também caí na asneira, vi umas imagens de uma feira de Vila Nova de Famalicão cheia de gente e também fiz um comentário com quem estava na altura comigo. Epá, estes tipos estão a brincar, então
vão para a feira com estes problemas todos, não é? E depois viemos a saber, ao fim de 1 ou 2 dias, que aquelas imagens eram Que eram 2017. antigas já. É preciso Exato. ter muito cuidado com aquilo que nos aparece, não é? Que nós achamos que é verdade, não é? Temos que ter muito cuidado com isso. Um último aspecto que eu queria salientar é que isto nos está a dar a oportunidade, sobretudo às pessoas que tinham uma vida extremamente atarefada fora de casa, de reforçar os laços familiares. No fundo, as pessoas com quem nós vivemos debaixo do mesmo teto, digamos assim, de os ficar a conhecer melhor. É uma boa altura para partilharmos atividades, para apoiarmos uns aos outros na gestão das emoções, que vimos há bocado, às vezes não são fáceis, não é? E, portanto, é uma excelente altura também para isto acontecer. Portanto, não é só desvantagens, digamos assim, acho que há também aqui algumas vantagens que podemos aproveitar desta situação menos favorável. O que é que podemos fazer no tempo livre? E convém que haja tempo livre, mesmo para as pessoas que estão a trabalhar, mesmo para as pessoas, para os atletas que estão a manter a prática do exercício e que estão a estudar, por exemplo, ao mesmo tempo, mesmo assim é importante manter algum tempo livre. Para fazer o quê? Aquelas tarefas que normalmente, quando não tínhamos tempo, não fazíamos, não é? Dizia-me no outro dia um atleta que já tinha pintado a casa toda e já tinha arrumado a casa e já tinha feito mais não sei o quê, portanto as pessoas vão inventando algumas atividades para se irem mantendo ocupados, não é? Mas é extremamente importante porque temos o sentido da realização, estamos a fazer coisas, não é? Há uma variedade enorme de cursos online e a maioria deles nem sequer são pagos, não é? Sobre os mais variados temas, portanto basta fazerem uma pesquisa em alguns sites e encontram cursos da Universidade de Harvard, cursos de línguas, enfim, uma infinidade de cursos sobre tudo e mais alguma coisa, portanto é uma boa altura para fazer. Ver filmes e séries, obviamente, para estarmos entretidos, ler, que é um hábito que estava se calhar a ficar perdido, digamos assim, sobretudo para as gerações mais novas, não é? E portanto ganhar outra vez este hábito da leitura. Jogar jogos online, muitos atletas já faziam isso e é também uma forma, muitas vezes, de quebrar o isolamento e a tal solidão, não é? De jogar jogos online com o resto da equipa, com os nossos amigos. Portanto, há aqui um conjunto enorme de atividades que convém fazer, não é? E portanto aqui eu diria, a imaginação, a criatividade não tem limites, não é? E depois, para terminar, há aqui outra preocupação que é, e que aliás vinha expresso nos vários folhetos online informativos que a HMC Sports foi fazendo para anunciar este webinar, que tinha a ver com a prática do exercício, como é que vamos voltar ao exercício, não é? Isto é, esta associação, a Associação de Ginásios e Academias de Portugal, teve, tanto quanto sei, esta quinta-feira uma reunião com o Governo e foram algumas das medidas que eles adiantaram como passíveis de ajudar a lidar com a pandemia e fazer com que se regresse e se possam abrir os ginásios e clubes que estão fechados, não é? E, portanto, não é nada de especial, enfim, não fui eu que as fiz, portanto, limito-me só aqui a partilhar, mas isto é para percebermos que, de facto, desde que as condições sejam respeitadas, há aqui a porta aberta para que as atividades vão sendo retomadas, obviamente tendo em atenção um conjunto de coisas, não é? Por exemplo, aqui eles têm aqui um conjunto de medidas que eu tenho aqui em 2 slides, com 3 grandes assuntos, não é? A questão da gestão do espaço, o distanciamento de segurança e a questão da higiene, não é? E, portanto, as medidas que eles sugerem têm muito a ver com isso, eu pus aqui algumas, o dossiê é muito mais vasto, a própria Federação de Natação também já emitiu um conjunto de normas e de recomendações para quando as piscinas abrirem, portanto as coisas estão a começar a mexer e no tal sentido que eu dizia há bocado, de começarmos a ver a luz ao fim do túnel, não é? De estar cada vez mais próximo do desconfinamento, não é? Pronto, mais um conjunto de medidas que foram sugeridas pela Associação de Ginásios e Academias de Portugal e que vão no sentido daquilo que a gente já sabe, não é? A questão da higiene, a questão do distanciamento físico, não é? E do cuidado que todos nós temos que ter em relação a este inimigo muito invisível, digamos assim. E o último slide era deixar aqui uma mensagem de esperança, não é? Sobretudo em relação à questão dos obstáculos e dos objetivos, não é? A fase do Henry Ford, o homem da marca de automóveis. Não é? Exatamente. Os obstáculos são os perigos que nós vemos quando desviamos os olhos do objetivo, não é? E claramente, mesmo que o objetivo não seja já de curto e médio prazo, ele existe e, portanto, é nesse objetivo que nós devemos ter os olhos. E era a mensagem de finalização, digamos assim, desta primeira parte aqui do nosso webinar que eu vos queria
deixar, passando agora a bola para o vosso lado e, portanto, com a ajuda e com a gestão do Sérgio, no sentido de colocarem as vossas questões, as vossas dúvidas, enfim, tudo aquilo que eu puder ajudar, estejam à vontade. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Dr. Jorge. Por uma questão de gestão e para não corrermos o risco da transmissão, tendo em conta que as redes, a internet não está muito estável, eu pedi e sugeria que quem quisesse colocar questões utilizasse o chat que tem na vossa janela. Aproveito para dizer também que nós estamos online também a transmitir em direto no Facebook. Quem nos estiver ou quem estiver a assistir via Facebook pode colocar nos comentários as suas questões que eu transmito-as ao Dr. Jorge e serão respondidas. Eu se calhar iniciaria, faria uma primeira questão que tem a ver com aquilo que nos falou logo no início. Tem a ver com o medo. Nós atualmente estamos todos com medo uns dos outros até, o que é algo que é completamente anormal nesta fase. De que forma é que nós conseguimos e que tipo de estratégias nós poderemos adotar para lidar com os nossos receios e com os nossos medos nesta fase? É uma excelente questão, Sérgio. É um bocadinho contra a natura aquilo que nos estão a pedir para fazer, não é? Porque nós somos claramente animais sociais, não é? E gostamos de cumprimentar, do abraço, da proximidade, não é? E o que nos estão a pedir neste momento é precisamente o contrário. E nota-se quem tem que sair à rua, seja para fazer compras, seja por razões profissionais, nota isso, não é? Que as pessoas se afastam umas das outras, olham de forma desconfiada e com algum receio. Exato. E, portanto, existe claramente esse medo que é fruto da conjuntura que estamos a atravessar. Não é? A melhor maneira que nós temos de nos proteger, eu diria, tem sobretudo dois grandes vetores. Um deles é tentar cumprir as regras o máximo possível, não é? E, portanto, logo a partir daí temos a garantia de que, pelo menos aquilo que é conhecido, todos os estudos que têm sido feitos, e têm sido feitos muitos e muito rapidamente sobre o coronavírus. Se nós cumprirmos essas regras, à partida estaremos mais defendidos. Algumas das quais, eu diria, seriam regras que nós até já deveríamos cumprir antes, não é? A questão da lavagem das mãos, se calhar precisamos de fazer com mais regularidade, sobretudo para quem sai de casa mais frequentemente, mas já era uma regra básica de higiene, não é? Portanto, não há grandes diferenças, digamos assim, do meu ponto de vista, em relação àquilo que já fazíamos. Portanto, eu diria, se nós formos capazes de cumprir essas regras, digamos assim, a primeira proteção, a primeira defesa que temos em relação aos receios. E depois, é sobretudo controlarmos os nossos pensamentos, não é? De ficarmos a pensar, será que já lavei as mãos e será que lavei mesmo bem, não preciso de lavar outra vez. Portanto, temos que estabelecer aqui um equilíbrio e eu diria aqui o fundamental é o que é que eu fazia antes e que era equilibrado para esta linha é um bocado ténue, é evidente que haverá pessoas que se calhar se sentem melhor se lavarem mais as mãos que outras, não é? Mas chega uma altura em que temos que fazer, digamos assim, uma autoavaliação e vermos como é que estamos em relação a nós próprios, não é? Para encontrarmos esse equilíbrio. E, portanto, eu diria que estas são as duas ferramentas essenciais. Depois, todos aqueles fatores que falámos, a questão da rotina, a questão da prática do exercício físico, a questão de muitos dos meus atletas, por exemplo, eu próprio faço isso, utilizo algumas estratégias de relaxamento, portanto, tudo aquilo que seja, que possam ser armas que nos possam dar algum conforto e alguma tranquilidade, e aqui cada pessoa terá as suas, que já usaria noutras circunstâncias, o imaginar, por exemplo, uma situação extremamente agradável, mesmo que seja nesta fase só na nossa cabeça, porque se calhar não poderemos estar no local que estamos a idealizar, sei lá, por exemplo, uma praia ou uma paisagem muito bonita, não é? Neste momento, como estamos confinados, não a conseguimos fazer, mas podemos recriá-la no nosso cérebro, podemos ver imagens nas televisões, nos computadores, portanto,
todo o conjunto de atividades que nós já usávamos e que faziam com que nós ficássemos calmos, convém usá-las também nesta fase, não nos esquecemos disso. Muito bem. No seguimento desta temática dos receios, temos aqui uma questão, parece-me muito pertinente, que alguém que sofre de transtorno de ansiedade e, tal como todas as pessoas no geral, já estou há cerca de 1 mês e meio em confinamento. O que sinto agora ao sair de casa é receios exacerbados, palpitações, tonturas, sudorese, não necessariamente devido ao medo do vírus, mas de estar tão habituado a estar fechada. Pois. O sair de casa parece que se está a tornar irreal. E a questão é alguma estratégia para ajudar na gestão do foro de ansiedade quando tenho de ir ao exterior e quando mesmo é patológico, ou seja, alguém que já sofre dessa patologia, se assim lhe posso chamar. Pois, nós tivemos alguma dificuldade em meter as pessoas dentro de casa, não é? E agora vamos ter uma dificuldade, se calhar ainda maior, em tirar as pessoas de casa. Isto pode parecer um bocado estranho, sobretudo em tirar algumas pessoas, não é? Há pessoas que são propensas a ficar mais ansiosas, não é? E é óbvio que toda esta conjuntura para essas pessoas é mais complicada, não é? Despoleta aqui um conjunto de receios e faz disparar aqui alguns alarmes em relação à ansiedade, não é? Sobretudo porque de repente, não é? Tivemos a dizer que tínhamos que ficar em casa, porque em casa é que tínhamos a proteção máxima, não é? E quando passarmos à situação de desconfinamento, não é? Vamos dizer, saímos à rua, é óbvio com um conjunto de precauções, mas vamos ir à rua, não é? E a situação está exatamente igual, ou seja, não sabemos quem é que está infectado, não sabemos onde é que está o vírus e como é invisível, estamos sujeitos a apanhá-lo, não é? Somos contagiados. E portanto este receio vai existir nas pessoas que já tinham e que já estavam com algumas dificuldades, seja por circunstâncias da vida, seja por personalidades já mais ansiosas, isto corre o risco de exacerbar. Eu diria, não sei se essa pessoa já tinha algumas estratégias de controle da ansiedade, estratégias de relaxamento, estratégias de controle de pensamentos, faz todo sentido que se já as usava, agora as use ainda com mais força, digamos assim, e com mais amplitude, porque elas vão fazer muita falta, sobretudo se já tinha esse problema. Mesmo em pessoas que normalmente não têm uma tendência para ficarem ansiosos, faz sentido que usem algumas destas estratégias, então em pessoas que já têm essa tendência ainda mais, não é? Se tiver dificuldades, aquilo que eu sugiro é que contacte algum colega meu, ou se calhar até já trabalhava com algum, e portanto a grande maioria dos psicólogos estão a fazer videochamadas e videoconsultas, portanto se for esse o caso, o que eu aconselho é que, se precisar de ajuda e se entender que de facto está a passar o limite e já não conseguimos controlar, que procure essa ajuda. Espero que o participante, a participante que nos colocou essa questão tenha ficado esclarecida. O Dr. Jorge focou agora aqui num aspecto que tem a ver com o uso das novas tecnologias para nós, não só como falou na sua apresentação, mas para estreitar as relações. E temos aqui uma outra questão que tem a ver com o confinamento e a ausência do contacto social presencial. Este contacto sai beneficiado se for por videochamada ou por telefone, ou é indiferente o modo de realização desse contacto. A questão até acho que é uma afirmação, que o contacto social sai beneficiado se o fizermos em chamadas vídeo. E porquê? Muito bem. Eu diria, depende muito de pessoa para pessoa. Do meu ponto de vista, aquilo que é importante é que esse contacto exista, não é? Seja por telefone, seja por videochamada. Agora, entendo que para a grande maioria das pessoas o facto de estarmos a ver o nosso interlocutor, não é, seja mais benéfico, não é? Pelo menos enquanto o telefone é só a voz, não é? O ver a pessoa é completamente diferente, não é?
Eu sinto isso por alguns familiares, né? Por exemplo, os avós em relação aos netos, não é? E só o facto de os verem, de poderem falar com eles, é muito diferente do que fazerem uma simples chamada telefónica, não é? Portanto, admito que haja aí uma clara vantagem das videochamadas, depende de pessoa para pessoa, não é? Mas o que é importante é que exista esse contacto social, seja de que maneira for, não é? Já que não pode ser com proximidade física, que ele exista, porque, como eu dizia há bocado, nós de facto somos animais sociais e precisamos muito desse contacto, e ainda mais agora nesta situação de desafio. Muito bem. Temos aqui uma outra questão, mas antes disso, doutor, eu ia sugerir que parasse, interrompesse o compartilhamento da tela, Da apresentação, que ok. assim quem nos está a ver consegue ver-nos de uma forma maior. E se estiver Ok. no telemóvel, ainda mais pequeno fica. Temos aqui uma outra questão que tem a ver com as crianças também. As crianças, um público, uma faixa, uma franja da sociedade que é afetada não pela doença em si, que ainda hoje ouvimos notícias relativas a isso, que as crianças têm sido muito pouco afetadas pela doença em si, mas por todos os efeitos que esta pandemia está a provocar. Ausência de aulas, ausência do contacto com os colegas, ausência, os receios e os medos e ter que ficar em casa. E a questão tem a ver com como o depois, como vamos preparar as crianças e os adolescentes para o pós-confinamento, para o novo normal, como tanto ouvimos falar agora. Essa expressão é excelente, não é? Porque nós estamos sempre a falar no regresso à normalidade, mas é uma normalidade diferente, não é? Portanto, será uma nova normalidade, não é? Portanto, claramente, vamos ter que nos preparar todos para essa nova normalidade, pelo menos enquanto não houver uma maneira, seja ela sob a forma de vacina, seja sob a forma de medicamento, de nós conseguirmos ultrapassar esta situação. Vamos ter que nos preparar para isso de forma muito diferente, não é? E aquilo que acontece com os nossos jovens, é curioso que ainda ontem, a propósito dos jovens, estava a fazer uma chamada e a falar com um dos treinadores com que trabalho, e ele estava com os cabelos em pé, digamos assim, ao fim do dia com os filhos, tinha saído com eles e estava com eles na garagem, são ainda pequeninos, para eles expandirem um bocadinho das energias, mas ele estava completamente exausto, não é? E estava a dizer que agora sabia, ele passava cerca de 300 dias fora, em estágios, não é? E agora estava a dizer que percebia muito bem a esposa, que era a pessoa que ficava encarregue, digamos assim, de tratar das crianças, e portanto ele estava já com os cabelos em pé, ainda só passou um mês e meio, não é? E claramente para as crianças é muito complicado. Eu diria, todas aquelas coisas que falámos são extremamente importantes, ainda mais para as crianças. O existir uma rotina é muito importante, sobretudo para as crianças mais jovens. Portanto, não os deixar dormir só porque não há aulas, neste caso até já vão tendo, mas para quem estava nas creches, nos jardins de infância, é muito importante que se mantenha essa rotina, que se vistam, que façam a rotina que faziam habitualmente, não estejam o dia todo em casa de pijama, a não ser ao fim de semana ou num feriado, se já o faziam, não é? Mas para eles é ainda mais importante a questão das rotinas. A questão da saída de casa, se for possível, se houver algum sítio perto de casa, ou até mesmo uma garagem, onde eles possam brincar um bocadinho, andar de bicicleta, trotinete, o que é que seja, para expandirem um bocadinho das energias, para apanhar sol, é extremamente importante, para nós adultos para as crianças ainda mais, não é? E depois a questão do esclarecimento, ou seja, convém vermos que tipo de notícias é que eles ouvem, não é? Vemos qual é o impacto que essas notícias estão a ter, porque às vezes nós, adultos, estamos a ouvir uma notícia no telejornal, ou o que é que seja, e para nós tem um impacto, mas para eles pode ter outro, não é? Portanto, convém ir mantendo esse diálogo com eles, de forma a perceber como é que eles estão a percepcionar, se estão a perceber bem, se não estão, e explicar, claro que uma explicação adequada, digamos assim, à faixa etária dela, mas é extremamente importante que isso seja feito, e depois que haja atividades, não é? Vai ser mais desgastante para os adultos, sobretudo para aqueles que estão em teletrabalho, de conseguirem manter o teletrabalho, de ajudarem os miúdos, os que têm a escola, muitas vezes, até porque é difícil, não é? Porque eles não estavam habituados a estarem em frente à televisão, a terem aulas, não é?
ou estarem em frente a um computador, portanto é diferente. Vão precisar de ajuda, se calhar, numa fase inicial, para estarem concentrados, mas esse acompanhamento tem que ser mais presente, não é? E, portanto, eu acho que isso é uma vantagem, mas para quem não está habituado, é um extra em termos de energia e em termos até de disponibilidade mental, não é? Curiosamente, em relação a isto é mais uma à parte, em relação à questão das aulas online, eu tenho perguntado muito, sobretudo aos atletas com quem trabalho, que ainda são estudantes dos mais variados níveis, desde o secundário até o universitário, como é que é ter aulas para quem nunca tinha tido através de videochamadas, como é que é a questão da concentração, o que é que eles têm feito, e muitos têm dito que até tem sido mais fácil, estão mais concentrados agora do que estavam quando tinham aulas fisicamente presentes. Presenciais. Claro que é preciso ter cuidado, por exemplo, com a questão do telemóvel, não é? Porque temos muita tentação de estarmos a fazer uma coisa, mas estamos a fazer outra, não é? De repente perdemos a atenção e a concentração. É preciso ter esses cuidados, não é? E, portanto, ir gerindo isto de uma forma o mais equilibrada possível também junto às crianças. Sim, eu tinha uma questão para lhe colocar que tem a ver com dois aspectos que podem ser não discordantes, mas ser um contrassenso. Atualmente nós temos o uso das redes sociais, das tecnologias. Aliás, houve um estudo que saiu há dias e que refere que houve um aumento de 70% no uso das redes sociais. E é uma forma de falar com os amigos, de rever familiares. O outro aspecto é o estreitar relações familiares. E de que forma é que nós conseguimos, se por um lado estimulamos o uso das redes sociais, das tecnologias, dos telemóveis, por outro, isso não pode colocar em risco o outro aspecto, que é as famílias conversarem entre si, porque é muito frequente, ou no antigo normal, vermos se calhar famílias inteiras com o telemóvel na mão, e se promovermos isso de uma forma descontrolada, em vez de ser benéfico, pode tornar prejudicial. Podem parecer incompatíveis e acho que aquilo que o Sérgio está a dizer faz todo sentido, não é? Agora nós é que temos de lutar contra isso, não é? E de facto era verdade. Nós estávamos às vezes, eu observava muitas vezes isso, estávamos num restaurante e víamos uma família, pai, mãe, 2 filhos ou 3, e cada um com o seu telemóvel, com o tablet, não é? E não havia convívio. Não é? Pronto, e esse acho que era o mau uso das novas tecnologias. Uhum. Não é? Estavas a falar da questão do bom uso e do mau uso. Não é? Corremos esse risco. É óbvio que se os nossos jovens antes já usavam muito o telemóvel, não é? Agora a tendência é para usar ainda mais. Exato. Porque as aulas são feitas através do ar, porque o contacto com os amigos também porque muitos deles criaram grupos em várias redes sociais para irem mantendo o contacto, não é? E, portanto, eu diria, aqui convém que haja um mínimo de regras, não é? Se nós vivemos todos na mesma casa, convém que haja um mínimo de regras de convívio para as coisas correrem o melhor possível, não é? E eu diria, por exemplo, os momentos da refeição, sempre que possível, se puderem ser partilhados sem tecnologia, mas não é, quando eu digo tecnologia, não é aquilo que a gente acha muitas vezes que é a tecnologia dos jovens, não é? Que é o telemóvel, é também a televisão, não é? Porque é que o pai ou a mãe antes de estar a ver a televisão e depois a dizer aos filhos, olha, mas vocês têm que estar a falar connosco, não é? Mas depois estamos com atenção à televisão, portanto há aqui mensagens contraditórias, não é? Portanto, se houver esse espaço em que as pessoas possam partilhar, ok, o que é que estiveste a fazer hoje, estiveste nas aulas, o que é que aprendeste, o que é que falaram, não é? Mas isto não é só para agora, eu acho que isto é importante, lá está, e se conseguimos retirar este tipo de aprendizagens desta fase e depois generalizarmos e mantivermos isto quando voltarmos ao tal novo normal, acho que é extremamente importante conseguirmos fazer isso, não é? Porque as tecnologias em si, eu acho que elas são neutras, não é? Não são boas nem más, o uso que nós fazemos é que pode ser mais positivo ou mais negativo, não é? Portanto, eu acho que as coisas não são incompatíveis, há muito espaço, partindo do princípio que dormimos 8 horas por dia, ainda ficam 16 horas para falarmos com os amigos, para termos aulas, para falarmos com os membros da família
vivem mais perto connosco, para descansarmos, até para muitas vezes para termos um espaço para estarmos isolados, não é? Porque obviamente viver 24 horas por dia para as pessoas que não estavam habituadas não é fácil, não é? Eu dizia muitas vezes isso, por exemplo, nós na Seleção Nacional de Futsal temos muitas vezes estágios, não é? Então quando são grandes competições temos estágios bem prolongados, um mês e tal, e essa é uma das primeiras coisas que nós chamamos a atenção, ok, vamos estar aqui um mês, somos um grupo de 20 e poucas pessoas, vamos estar a conviver, portanto é normal que haja aqui mais fricções e às vezes uma coisa que em situações normais não valeria nada, podemos fazer aqui um bicho de 7 cabeças, um conflito enorme, não é? E basta a gente ter um bocadinho mais de calma, se calhar ir ajar um bocadinho, não é? E limpar, digamos assim, as ideias para isto já ser mais fácil, não é? E, portanto, sobretudo quando são casas pequenas em que as pessoas não estão habituadas a estar tanto tempo juntas, é importante que cada um tenha o seu espaço, não é? E que saiba, ok, pronto, ele agora está ali, mas está ali um bocadinho sozinho e precisa daquele tempo para ele próprio, para se reorganizar e depois voltará, não é? Portanto, há que ter também estes cuidados. Esse equilíbrio. Muito bem. Tenho aqui duas questões que se relacionam. Eu vou colocar as duas questões interligadas. Aqui um participante coloca a questão de qual será a melhor forma de incentivar os jovens atletas não profissionais que habitualmente praticam desportos coletivos. E a outra questão tem a ver com o diálogo treinador-atleta. E que questões abordar com os atletas nestas comunicações? Okay. Duas excelentes questões. A questão dos objetivos acho que é extremamente importante, seja para atletas de alto rendimento, digamos assim, seja para os outros, não é? Porque todos eles têm objetivos, não é? Pode ser melhorar um pequeno aspecto da técnica, não é? E aquilo que eu tenho dito aos atletas com quem trabalho, independentemente do nível em que estão, é para aproveitarem este período para melhorarem as competências, não é? Por exemplo, um atleta que está a tentar melhorar uma viragem na natação, não é? Ou uma pergunta vinha nos desportos coletivos, não é? Exatamente, sim. Um atleta que está a tentar melhorar, por exemplo, o passe para um colega, não é? Como é que eu posso fazer isto? Não é? Claro que eu não posso treinar isto fisicamente, mas posso treinar isto em imaginação, não é? Como é que eu posso melhorar, que aspectos é que eu posso melhorar no meu jogo? Como é que eu me posso tornar ainda um melhor atleta? Não é? Algumas das coisas eu não consigo pôr em prática, porque, obviamente por causa destes condicionalismos em que estamos inseridos, digamos assim, mas posso ir trabalhando isto em imaginação, posso pensar, ok, como é que eu posso melhorar isto? Tenho que fazer isto e isto, o que é que o meu treinador me diz? Ok, então vou começar a fazer isso, não é? Que é para depois, quando eu voltar aos treinos, de uma forma mais próxima do real, embora estes treinos ainda existam neste momento, mas é mais para a questão de ir mantendo alguma forma física na maior parte das modalidades, como é que eu posso fazer isto? Não é? E aqui a comunicação treinador-atleta acho que é extremamente importante. Aquilo que temos visto, e eu tenho incentivado nas várias equipas em que estou inserido, é que essa comunicação seja quase diária da parte do treinador para o atleta, não é? Só para saber como é que ele está, não é? Para o atleta se sentir acompanhado. Uhum. Que não aconteça... creio que é hoje que vem na comunicação social, num dos diários desportivos, uma entrevista de um atleta português que está num clube italiano a dizer que nunca mais disseram nada, o desgraçado está fechado em casa, era o melhor jogador da equipa, era o melhor marcador, e de repente os responsáveis da equipa nunca mais comunicaram nada aos jogadores estrangeiros, portanto nem sabem o que é que vai acontecer, se vão continuar para o ano, se não vão, portanto isto é o pior que se pode fazer, é não haver informação, não é? Portanto esta comunicação, se já é importante no dia-a-dia, aqui ainda mais. Sobretudo se vamos a falar de jovens atletas, não é? É muito importante o atleta receber uma mensagem do treinador, quanto mais não seja para perguntar como é que ele está, não é? Não precisa de ser mais nada, não é? Mas basta isto para o atleta sentir, epá, não, ele está preocupado. Porque há aqui uma coisa que é extremamente importante, lá está, e que vai mais uma vez no sentido da questão do grupo social, que é, quando nós perguntamos aos atletas, seja de que modalidades forem, individuais ou coletivas, seja em que nível for, em termos etários ou em termos de skills das modalidades, qual é a razão porque eles continuam a praticar o desporto, aquela que é apontada, não só no nosso país, mas em todos os países do mundo, como a primeira, tem a ver com o grupo, ok? E neste momento nós não temos isso, não podemos propiciar aos nossos atletas este grupo, não é? Pelo menos ao nível físico, mas podemos propiciá-lo de variedíssimas formas. Não é por acaso que a maior parte
das equipas de futebol, que enfim são aquelas mais mediáticas e é o que nós vamos sabendo mais e vamos acompanhando e vamos vendo, não é? Fazem treinos cada um em sua casa, mas numa plataforma como esta que nós estamos a utilizar hoje, que permite estarem todos a verem-se. Não estão em grupo, mas acabam por estar e partilham como é que estão a viver as coisas para além do treino que fazem, não é? Portanto, isto é extremamente importante e se os treinadores conseguirem proporcionar isto aos atletas, não precisa de ser todos os dias, sobretudo, obviamente, nas modalidades mais amadoras, entre aspas, não é? Mais, em que isto se calhar se torna mais difícil, porque os atletas agora com as aulas também têm um horário mais preenchido, mas pelo menos de vez em quando, olha, vamos encontrar-nos todos amanhã no Zoom, não é? Que horas é que dá jeito, juntamos todos e falamos um bocadinho. Até nem precisa de ser sobre o desporto, pode ser sobre, ok, como é que a gente se está a sentir, o que é que tu tens feito, porque se calhar um tem feito uma coisa que diz ao outro e aquilo até é interessante e gera ali uma aprendizagem, portanto há aqui uma criatividade enorme no uso das novas tecnologias que nos permite dar aquilo que não podemos dar fisicamente, mas que podemos dar de outras formas, não é? Muito bem, eu julgo que tenho aqui outra questão relativamente à motivação para o treino em casa e numa modalidade muito específica que é a natação. Se no atletismo, no futebol, tendo algum espaço, consegue fazer um passe, consegue fazer um treino técnico, no atletismo exatamente igual. A natação, efetivamente, é um desporto muito particular e que tem ali uma dificuldade extra que tem a ver com a falta ou a impossibilidade de treinar no meio, na piscina. No meio aquático. E como é que um treinador consegue manter a motivação para o treino e que tipo de treino podem fazer para, neste tempo que é de incerteza de regresso à rotina? Os atletas têm partilhado muita coisa nas redes sociais, também têm servido para isso. Eu tenho visto algumas formas muito curiosas de nadadoras e nadadores, sobretudo nadadores olímpicos, né, que estão habituados a treinar muito tempo numa piscina diariamente, de tentarem combater isto, não é? Desde, enfim, já vi coisas do arco da velha, como a gente costuma dizer, né? Se procurarem no YouTube ou nas redes sociais vão encontrar isso, não é? É óbvio que não podemos recriar uma piscina, a não ser para os poucos felizardos que têm uma piscina, uma mini piscina em casa. Há um conjunto de coisas que podemos fazer, que é cumprir aquilo que o treinador dá em termos de recomendações de treino, claramente são muito diferentes da piscina, não é? Obviamente. E podemos treinar em imaginação, ok? A visualização, a imaginação mental é uma das estratégias que nós psicólogos usamos mais junto dos atletas, mas que é válida também para a nossa vida. Que é nós quando estamos a imaginar, por exemplo, um treino numa piscina, uma prova, ou uma entrevista de emprego, ou uma comunicação perante um conjunto de pessoas, nós conseguimos, utilizando a nossa mente, recriar essa situação. E o que é que isto vai fazer? Quanto mais vívida for essa situação, portanto, quanto mais nós a conseguimos recriar com todos os pormenores, o que é que estamos a ver, o que é que estamos a cheirar, onde é que estamos sentados, como é que nos estamos a sentir, portanto, de maneira a estarmos, como nós dizemos, imersos na situação. Depois, quando ela acontecer, mais fácil é para nós enfrentarmos essa situação. E eu diria aqui, faz todo sentido, não podendo treinar na piscina, que consigamos treinar em imaginação. E depois, em relação à motivação, era aquilo que eu tinha dito há bocado. Nós não sabemos quando é que as competições vão voltar, não é? Aquilo que sabemos é que elas vão voltar. Aliás, este documento da Federação Portuguesa de Natação que eu falava há bocado, que sigo ontem ou anteontem, com estas regras, é já nesse sentido, não é? Portanto, a luz ao fim do túnel está a ficar cada vez mais potente, digamos assim, já não é só uma luzinha, não é? E, portanto, quer dizer que as coisas vão acontecer, não sabemos quando, mas isso é um excelente motivador para os nossos atletas se manterem a treinar, não na piscina, mas aquilo que é possível fazer, para depois, quando regressarem, este regresso ser mais fácil. Não é? Portanto, tem que ser este farol, digamos assim, em termos de motivação que temos que usar. Muito bem. Temos aqui as questões que estão a chegar-nos rapidamente e eu julgo que esta já terá respondido agora, tem a ver com as práticas ou treino mental. Não. Tem a ver com outro aspecto. Estratégias e práticas ou treino mental que sugeria para combater os pensamentos negativos e as emoções negativas que há pouco referiu na sua apresentação. Ok.
Eu diria, há duas grandes maneiras de nós combatermos os nossos pensamentos mais negativos. Okay? E se numa situação normal já é habitual nós, seres humanos, termos mais pensamentos negativos do que positivos, eu diria por uma questão de sobrevivência e de adaptação da nossa espécie, agora ainda mais. Não é? Portanto, e temos duas maneiras de combater esses pensamentos negativos. Uma delas é pará-los. É mesmo, conseguimos arranjar uma estratégia, pode ser dizer para nós próprios para, pode ser visualizarmos um sinal de stop, aqueles sinais de stop do trânsito. Pronto, essa é uma das estratégias que nós temos para tentar parar os pensamentos negativos. A outra é distrairmos. Ok, eu estou a pensar que vou ter medo ou receio de sair à rua, que pode acontecer isto ou aquilo. Então, vou-me distrair com qualquer coisa. E aqui a distração pode ser mesmo qualquer coisa. Ou seja, aquilo que eu aconselho é experimentem o que é que resulta melhor com cada um de vocês. Não é? Pode ser contar de 0 até 100, pode ser contar de 100 para 0, pode ser eu estou aqui no meu escritório e descrever o que é que estou a ver, pode ser eu fechar os olhos e imaginar uma situação muito confortável para mim, enfim, pode ser tudo aquilo que quebre esse pensamento. Não é? Mas basicamente duas grandes linhas para quebrar pensamentos negativos, ou pará-los ou distraí-los. Ok, Sérgio? Muito bem. Muito bem. Se calhar iria aqui pegar ainda noutro aspecto, tem a ver com a solidão. E a solidão que muitas pessoas neste momento estão a viver. De que forma, e que talvez a solidão, é uma questão, se a solidão propicia também esses pensamentos negativos e como combater a própria solidão. Pois. Temos aqui várias espécies de solidão, não é? Temos a solidão das pessoas que estão mesmo sozinhas, e há muitas pessoas, sobretudo as pessoas mais idosas, que estão sozinhas em casa, não é? Sem poderem contactar com a família mais próxima, mas também cada um de nós, mesmo estando a viver com outras pessoas, também de alguma forma estamos sozinhos com as nossas inquietações. E portanto é extremamente importante o diálogo. Não é? Eu acho que aqui a ferramenta mais importante que nós temos é o diálogo. Seja das pessoas que estão acompanhadas em casa, poderem partilhar as suas inquietações com as pessoas que estão próximas, neste caso até fisicamente, seja para as pessoas que estão mesmo isoladas, há um conjunto enorme, lá está, das tais ferramentas que nós podemos usar. E há inclusive alguns grupos de apoio, números para quem essas pessoas podem ligar. Exatamente. É uma outra questão que temos cá também. Se existe alguma linhas de apoio para esta... Existem. É uma questão de procurar em cada local. Não é? O Serviço Nacional de Saúde seguramente que poderá ajudar também no encaminhamento, não é? dessas questões. Há inclusive uma linha de apoio psicológico que foi criada no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, precisamente para este tipo de questões. É a melhor maneira de nós quebrarmos esta solidão, é falarmos com alguém, não é? E depois a questão, que é extremamente importante, a questão do mantermos ocupados e das rotinas. Não é? Temos alguma coisa para fazer, mesmo que seja arrumar uma gaveta, não é? Porque enquanto estamos ocupados não estamos a pensar, não é? E não estamos a ter se calhar os tais pensamentos negativos que se fala há bocado. Não é? Portanto, estas são duas estratégias que me parecem extremamente importantes para conseguirmos lidar com estes sentimentos. Não é? Muito bem. Surgiu-nos aqui uma outra questão e tem a ver com o facto das famílias e não tem a ver propriamente com o desporto, nem com o exercício, mas as famílias que passam muito tempo agora juntas e que em determinadas situações possam existir algum tipo de conflitos. Ou seja, deixei de ouvir. Está connosco ainda? Sim, sim. Sim, estou a ouvi-lo. Que sintomas, que aspectos devem ser observados para prevenir estas situações de agressividade em ambiente familiar, que se não existiam por esta tensão exacerbada, poderão existir pontualmente, ou se existiam já,
podem ser agravados com esta situação. Podem claramente. Eu diria, é normal haver conflitos. Nós às vezes temos muita tendência para achar que conflitos não, que é uma coisa complicada. Não. É normal haver conflitos, as pessoas não têm que pensar todas, não é? Da mesma forma. Não é? E há bocado estávamos a falar nisso. Vivendo num espaço pequenino, 24 horas por dia, um conjunto de pessoas que não estavam habituados a fazê-lo, é normal que esta conflitualidade aumente. Não é? É importante é nós sabermos como a resolver. Okay? Partindo do princípio que eles vão existir, porque é habitual, é normal, como é que nós os vamos resolver? Não é? E aí os adultos têm, sobretudo se houver crianças envolvidas, não é? Têm que ter esse cuidado de saberem como abordar esses conflitos, não é? Muitas vezes se calhar tentando proteger as crianças e tentando resolver as coisas sem ser à frente das jovens crianças, não é? De maneira a que a coisa fique resolvida. Agora, depois aí há outro nível, ou seja, se estivermos a falar da violência, e aí, enfim, aliás, o próprio governo, a Organização Mundial de Saúde tem alertado para isso, não é? Porque antigamente havia um conjunto de queixas que eram feitas em termos de violência doméstica, em termos de violência conjugal, que agora não estão a ser feitas, não é? Mas as estratégias, as entidades que existiam para proteger as pessoas vítimas de violência continuam a existir, ok? Portanto, se for esse o caso, a denúncia, a polícia, todas essas entidades e todos esses mecanismos que existiam continuam a existir e a funcionar. Não é por estarmos numa situação de confinamento que isso não existe e temos que estar sujeitos, digamos assim, à violência. Não é? Portanto, acho que essa é uma mensagem também importante de deixar. Não é? Os outros conflitos, eu penso que, ok, a gente... É uma questão de haver bom senso e equilíbrio e tentar resolvê-los partindo do princípio que eles vão existir ainda mais agora nesta situação. Não é? Sim, existem conflitos e mesmo os pais em casa, os filhos em casa a terem escola, os pais a trabalhar em casa, e surgiu-nos aqui uma questão relativamente com o teletrabalho, que tem a ver com a questão da improdutividade, ou seja, aquilo que fazemos em casa, a sensação de ser improdutivo ou desta baixa de produtividade. E a questão tem a ver com que tipo de estratégia possa auxiliar nesta baixa de produtividade. O participante até refere que deixou de fazer exercício físico, pois achava que era o que roubava tempo. Okay. Porém, também julga que foi depois desta paragem quando tudo piorou. Ok. Essa é a estratégia claramente errada. Okay. Deixar de Mas fazer exercício. Acontece muito, Sérgio, acontece muito. Já acontecia antes, não é? Por exemplo, pegando uma modalidade ou em duas que normalmente são muito consumidoras de tempo, a natação e a ginástica, não é? Que normalmente têm treinos bidiários e, portanto, desse ponto de vista, para além da intensidade, também consomem muito tempo. O que muitas vezes os pais pensam, e às vezes os próprios jovens atletas, é ok, eu se deixar de ter este tempo ocupado neste caso, não é exercício, mas é desporto, com a prática da atividade esportiva, vou ter mais tempo para estudar, e depois isso na prática, eu diria, da minha experiência, em 90 e tal % dos casos não acontece, ok? E nós normalmente, os estudantes quando estão a estudar para os testes na faculdade, não é? Também, ok, eu agora tenho que estudar isto, não vou fazer absolutamente mais nada, e depois tornam-se mais improdutivos, não é? Porquê? O exercício físico, como eu dizia há bocado, não é só importante em termos da manutenção da nossa forma física, mas é também importante em termos da nossa forma mental, ok? Lá está, de lidarmos com a ansiedade, com o stress, e portanto, imaginem que há uma hora que eu dedico por dia a fazer exercício físico, ok, eu vou ganhar aquela hora que posso usar noutra coisa, posso usar a trabalhar, mas a minha produtividade não vai ser igual à que eu tinha se fizesse o exercício físico, porque sinto-me mais descontraído, sou capaz de estar mais focado, e isso é o exercício físico que provoca, ou que pode provocar, são as tais características positivas, ok? Portanto, eu diria à pessoa que fez a pergunta, volta ao exercício físico rapidamente, e depois tenta usar indicadores da tal produtividade, ou seja, porque muitas vezes a sensação de improdutividade é por estarmos em casa, não é? Não estou no escritório, ou não estou no ambiente habitual, estou em casa, isto parece mais estranho. Não é? Mas é tentar ter indicadores objetivos. O que é que eu fazia antes? Qual era a minha produtividade? Era X. Então agora vou ver como é que está, não é? Usando os mesmos indicadores.
e se calhar eu vou chegar à conclusão que é mais subjetiva essa impressão de improdutividade ou de menos produtividade do que é na realidade. Se não, é tentar encontrar as causas, é porque quando estamos a trabalhar somos perturbados, então temos que tentar não ser perturbados e ter mesmo aquele espaço para trabalhar, não é? É porque estou mais desconcentrado e focado noutra coisa, tenho que analisar exatamente que fator é que pode estar na origem dessa improdutividade para o tentar resolver, não é? Muito bem. Temos ainda aqui algumas, são mais 3 questões que estão cá. E a primeira, eu não por ordem de chegada, mas se calhar vou fazer primeiro esta, que tem a ver, como sabe, nós fazemos parte da Feira Viva, a empresa municipal, e temos uma equipa de natação adaptada. E esta questão tem a ver diretamente com a equipa de natação adaptada. Como motivar um jovem que tem algum tipo de deficiência intelectual, ou seja, que não tem o treinador ali ao lado dele, que não tem os colegas habituais, que não está no seu ambiente de treino, e que tem, na verdade, fruto da sua condição, alguma dificuldade em traçar os tais objetivos futuros, mais a longo prazo, ao nível da competição. E como podemos trabalhar e motivar esse atleta para aquilo que virá, que é o regresso. Certo. Eu diria, é extremamente importante que o treinador ou treinadora conheçam muito bem o atleta e aquilo que o motiva, não é? E se calhar, lá está, há bocado víamos que a principal motivação que os atletas apontavam era a questão do grupo, não é? E aí claramente não podemos dar isso, não é? Pelo menos fisicamente. Mas lá está, podemos tentar criar atividades em termos de grupo, não é? E podemos fazer uma reunião em que o objetivo seja falar um bocadinho, ou que o objetivo seja lançar um desafio para eles resolverem até em conjunto, não é? É puxar um bocadinho para a criatividade e perceber exatamente o que é que para aquele atleta é motivador e tentar dar-lhe isso, não da forma se calhar a que estão os habituados, mas tentar haver aqui adaptações, não é? Eu diria que esta será a melhor estratégia, não conhecendo o caso em concreto, não é? Mas falando de uma forma mais geral, acho que o caminho a seguir é este. Muito bem, muito bem. A próxima questão e tem a ver com o burnout. Este período, aliás, e a questão vem mesmo neste sentido, para alguém que esteja em burnout, quer profissional, quer desportivo, este período pode ser positivo. Qual a sua experiência acerca deste aspecto? É curioso que a minha tese de mestrado foi precisamente sobre burnout, numa altura em que ainda não se falava, não estava tão na moda falar-se em burnout como está hoje. Não é? Quer para o burnout desportivo, quer para o burnout profissional, fora do desporto, normalmente uma das recomendações de primeira ordem, digamos assim, é precisamente parar. Não é? Portanto, se me pergunta se é positivo, eu acho que sim, não conhecendo, obviamente, as especificidades do caso, não é? Eu diria assim, à primeira vista, no geral, faz sentido a paragem, não é? Mas depois é preciso saber, ok, as circunstâncias concretas, não é? E o que é que se pode fazer, entretanto, no sentido de ajudar a lidar com o burnout e como é que vai ser depois a retoma da atividade, não é? No geral, eu diria extremamente positivo se houver uma paragem. Muito bem. Eu julgo que temos só mais 2 questões e que estão relacionadas entre si. E a primeira tem a ver com o facto de, e diz mesmo esta expressão na pergunta, nós portugueses somos um povo de afetos. E agora, pensando no regresso, e agora vou colocar como é que vamos interagir com os outros após esta pandemia e se será possível ultrapassar essa barreira que se vai criar. E a outra questão tem a ver exatamente com, num regresso à competição, é possível que não haja público. E que o público pode ser um grande fator de motivação.
Ou seja, a interação uns com os outros, como é que vamos ultrapassar essa barreira? E no caso dos atletas que adoram ter público, como é que eles vão reagir nessa, com essa condicionante? Vai ser um desafio, não é? Sobretudo se acontecer aquilo que está previsto, ou pelo menos que se percepciona como passível de acontecer, que é as competições regressarem sem público, não é? Ou pelo menos com muito menos público aquele a que estávamos habituados por causa deste distanciamento físico que vamos ter que respeitar. Não é? E de facto, muitos atletas sofriam isso, não é? No futebol é costume falar no 12º jogador, não é? Que é o público, embora isto depois possa ser um pau de dois bicos, entre aspas, digamos assim, não é? Depende de como é que, se o público apoia ou não a equipa da casa, não é? E se há vantagem de jogar em casa, que é outra coisa que eu também gosto muito e tenho andado também a estudar, não é? E os adeptos são extremamente importantes para esta vantagem de jogar em casa, que de facto existe. Há dois caminhos. Há o caminho de imaginar e, portanto, os atletas serem de alguma forma independentes, digamos assim, do público e aprenderem a motivarem-se mesmo na ausência do público. E no outro dia já vi uma empresa norte-americana que ia tentar recriar exatamente com altifalantes e com câmaras, ia tentar recriar exatamente o ambiente que se sente como se o estádio estivesse cheio, não é? Portanto, isto acaba por ser bom para alguns negócios e para a imaginação das pessoas. É uma excelente estratégia. Portanto, eu diria, mas pronto, se os atletas conseguirem ser independentes disto, não é? E recriarem de alguma forma os ambientes que lhes permitem rendimentos de exceção, não é? Sem o público, ok, conseguem ser mais independentes e é mais um desafio, digamos assim, que ganham em relação a que depois quando as circunstâncias se normalizarem, digamos assim. Em relação à primeira questão dos afetos, eu acho que nós vamos passar de facto por um período complicado, que vai ser quando retomarmos, não é? E quando encontrarmos pessoas conhecidas, aquela vontade de cumprimentar, nos aproximarmos, não é? Vai ser um bocado estranho não o podermos fazer e educar-nos para não fazer isso. E depois, quando isto estiver resolvido, eu sou necessariamente otimista, duro mais ou menos tempo, acho que isto vai acabar por se resolver. Acho que depois vai ser muito fácil, lá está, como nós de facto somos animais sociais e se calhar os portugueses ainda mais na questão dos afetos, acho que vai ser muito fácil nós retomarmos os abraços, retomarmos os carinhos, retomarmos a proximidade física. Portanto, aí não estou particularmente preocupado com isso. Muito bem, e a minha última questão tem a ver com este regresso, mas sabemos que os clubes são locais não só de prática de exercício físico, mas também de socialização. Exatamente. Um dos objetivos passa também por socializar e pelo convívio pessoal quando vão aos nossos clubes, quando vão às nossas aulas. E como será este regresso? Sabemos das tais condicionantes e limitações, mas mesmo com todas as limitações, como combater e como podemos ajudar as pessoas a regressar combatendo os seus próprios medos de regressar, de estar num local com mais pessoas. Como podemos ajudar também nós, enquanto instituição, HMC, nesse regresso? Eu diria, a primeira coisa a fazer é que as pessoas tenham a perfeita consciência de que as entidades que organizam as atividades ou as competições ou o que seja, respeitem todas as indicações, não é? Porque esse é o caminho para termos o menor receio possível de voltarmos, não é? E depois, obviamente, ok, temos que estar a 2 metros, mas podemos interagir com as pessoas e falar, portanto, por isso é que eu digo, é um distanciamento físico e não é um distanciamento social, como se diz, não é? Porque podemos interagir com as pessoas, portanto, acho que aí não vai ser tão diferente, só não vai haver a questão da proximidade, pronto, é uma coisa que vamos ter que nos habituar enquanto isto existir, é para a nossa sobrevivência e das pessoas que nos são mais queridas, não é? E, portanto, vamos ter que o fazer, não é? E acho que quanto mais organizado, lá está aí há bocado, aqueles 2 últimos slides falavam um pouco sobre isso, não é? Do conjunto de regras que podem ser feitas ou podem ser implementadas no sentido de salvaguardar
a saúde das pessoas, e se as pessoas tiverem essa consciência, acho que vão aderir e vão voltar às atividades, seja no ginásio, seja mesmo no desporto de alta competição, seja onde for, com segurança. Vai sempre haver algum receio, porque lá está, Pois. não vemos este adversário, não é? Portanto, é normal que haja esse receio, mas quanto mais medidas forem adotadas, mais esse receio vai ser diminuto, não é? E estando sempre muito atento às reações das pessoas e tentando ajudá-las, aquilo que for, o máximo possível. Muito bem. Bem, não temos neste momento mais questões. Julgo que já vamos com 1h20 de sessão. Eu sugeria então, se calhar, caso não haja mais sessões, mais questões, não sei se o Dr. Jorge quer concluir com uma mensagem para todos os que assistiram a este webinar e depois fazemos o encerramento. Só agradecer mais uma vez à HMC Sports e ao Sérgio por excelente trabalho de moderação. As pessoas que estiveram do lado lá puseram um conjunto de questões que penso que me ajudaram também a refletir e a pensar sobre aqui um conjunto de coisas. Portanto, muito obrigado pelo vosso empenhamento, pela vossa participação. E a palavra crise, eu já disse isto várias vezes, a palavra crise em mandarim pode ser vista de duas formas. Com o receio, que é uma preocupação, ou então com o desafio. Não é? Portanto, olhemos para esta pandemia como um desafio para nos reorganizarmos, para refletirmos sobre muitas das coisas que fazemos, quer enquanto pessoas, quer enquanto coletivo, enquanto sociedade, enquanto grupo, e que consigamos vencer da melhor forma possível este desafio e que fiquem todos bem. Muito bem. Muito bem. Então, para encerrarmos, resta agradecer mais uma vez, agradecer a amabilidade e disponibilidade com que encarou este convite e a disponibilidade imediata até que manifestou. Foi realmente esclarecedor e muito enriquecedor esta conversa, este tempo que tivemos aqui, que eu julgo com conselhos muito úteis para todos. Para todos os que assistem, relembro-me que este foi o primeiro de um conjunto de webinars que estamos a desenvolver. Na área um pouquinho mais da saúde mental e relacionada com a atividade física. O próximo é já no dia 30 de abril, quinta-feira, pelas 21h30, com um tema, o Dr. Jorge falou da importância do exercício físico nestes tempos de confinamento, e nós vamos falar exatamente disso. Treino e dieta e como atingir os meus objetivos. Mais uma vez, Dr. Jorge, muito obrigado. Foi um gosto enorme tê-lo por cá. Um abraço e a todos os que estão a assistir, até breve.